olha só, comentar a seguinte parada. Teve recentemente uma live com o canal Pipoca e Nanquim, que se deu em outro canal, que é o Fora do Plástico. E depois repercutiu entre a tal da Chipsfera, nos canais de colecionadores, nos canais dedicados ao colecionismo de quadrinhos, a surpresa em relação às tiragens, porque o Pipoca e Nanquim costuma ser bastante transparente sobre isso, e eles falam das tiragens dos livros, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, o Eternauta foram 4.000 exemplares, agora estão lançando o livro que deu origem ao Rambo, né? O First Blood, tá uma tiragem de 2.000 exemplares e tal. E aí uma série de canais de colecionadores repercutiram isso com muita surpresa, sendo, pô, eu achava que um canal grande como o Pipoca e Nanquim, que é uma editora que é vista como grande, pô, vendia muito mais. Eu vou fazer uma provocação, é uma espécie de carta aberta aos canais de colecionadores, aos perfis de colecionismo, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, etc. Onde é que vocês andam, galera? Onde é que vocês andam? Tá ligado? E aí vem aquela coisa que eu falo, às vezes eu tenho a impressão que é uma espécie de premissa anti-intelectualista do colecionador, cara. Eu tô falando disso há anos. O próprio Pipoca e Nanquim já falou disso em outros momentos. Pesquisadores de quadrinhos estão falando disso há tempos. Onde é que vocês andam, cara? Parece que daí quando vem o fornecedor da droga, no caso, droga não porque o gibi é ruim, mas é porque o colecionismo ele é tão atravessado de consumismo, que quando é pesquisador que fala, né, nem vou prestar atenção. Aí quando vem o fornecedor da droga, no caso uma editora de quadrinhos, e aí fala aquilo que todo mundo já estava falando, caramba, é só isso mesmo? Essa tiragem é toda, é só isso? Não sei o que, rapaz, eu estou chocado. Ah, galera, desculpa. Todo respeito, mas desculpa. Ficar chocado agora com isso? E aí tem o seguinte, ó. Uma coisa que eu já estou falando aqui faz tempo. Toda a cadeia de produção à divulgação de quadrinhos, nas últimas 2 décadas, foi totalmente na direção de abraçar, de se entregar ao nicho. Teve uma outra iniciativa contra a corrente aí no meio, mas tudo foi na direção do nichamento, na absoluta entrega, na mais completa rendição à figura do colecionador, sabe? A leitura de quadrinhos se tornou uma figura de... Pode ver que a palavra leitor de quadrinhos se confunde com a de colecionador de quadrinhos. Tudo foi na direção do colecionismo. Tudo, tudo. E aí teve recentemente o mesmo Bruno Zago do Pipoca e Nanquim, na live ali do canal Poptopia, eles foram lá para conversar sobre isso, e eu mandei uma pergunta ali até para eles, e uma resposta que o Bruno Zago deu, do Pipoca e Nanquim, que eu achei equivocada, foi ele falando assim, mas tudo bem que as vendas estão caindo e os quadrinhos estão sendo menos lidos, mas isso pode ser uma moda e depois volta, que nem o vinil, que não sei o quê. Gente, olha só, o vinil voltou para colecionador. É isso que eu tô dizendo, que é uma ideologia. Isso entrou na cabeça, cara, da galera da cena de quadrinhos, em todas as esferas, e é difícil romper essa ideologia, de que, inclusive assim, bem que apostando que a solução para a crise de leitores que em parte se passa pelo colecionismo, por esse fechamento, esse enclausuramento do mundo dos quadrinhos em si mesmo, em um grupo restrito de colecionadores, que a solução para isso é apostar ainda mais. A solução para o colecionismo, que foi gerando uma espiral da morte, onde cada vez menos você vende para menos pessoas, e daí como você vende para menos pessoas e tem dificuldade de renovar o público, vira cada vez mais, são menos pessoas, então você faz um quadrinho, você imprime uma tiragem, você vende para um grupo de pessoas. O próximo quadrinho que você for lançar no ano que vem já vai ser menos gente do que era o ano anterior, porque esse público não está se renovando. Aí você tem que diminuir a tiragem, você vai aumentar o preço de capa. Você aumentando o preço de capa e diminuindo a tiragem, menos gente vai conseguir comprar. Aí quando você for lançar o próximo, você vai ter ainda menos gente para comprar, você vai ter que diminuir ainda mais a tiragem, você vai ter que aumentar ainda mais o preço de capa. Tá entendendo? Você entra numa espiral da morte. Esse colecionismo, ele produz uma espiral da morte. E é isso que eu tô falando há tempos. Esse cenário é longo, não é que a partir de amanhã não vai ter mais quadrinhos sendo publicados, mas é isso que está acontecendo gradativamente. E aí uma aposta seria ainda mais colecionismo. Não, porque pode acontecer que nem o vinil, mas é que a gente já está vivendo a realidade do vinil. Entendeu? Não é que vai revitalizar como vinil. Eu nem acho que vai acabar por completo de ser publicado quadrinhos e tal, mas é assim, daqui a pouco a gente vai achar normal a editora que publica tiragem de 100 exemplares. E uma coisa que também ali que eu botei como debate mesmo, como provocação ali naquela conversa que estava tendo entre o Bruno Zago e o Daniel ali do Poptopia, foi sobre o Webtoon, e o Bruno falou assim, eu acho que essa galera não está lendo. Bom, eu fiz uma enquete, a gente não tem dados concretos de como é que as pessoas estão lendo ou deixando de ler o Webtoon no Brasil, né? Eu acho que não tem pesquisas nem dados consolidados sobre isso. Pesquisas tem, eu já até participei em banca de doutorado de pesquisa sobre consumo de Webtoon, mas a gente não tem dados muito claros. Só que eu fiz uma enquete aqui no canal, aproveitei da visibilidade que o canal tem, né? É óbvio que uma enquete aqui no canal é uma enquete viciada por N motivos, tem o fator bolha, tem a ver com o público do canal, etc. Mas, essa enquete aqui já nos dá um certo... Não dá pra gente tirar alguma temperatura.
Eu perguntei, você já leu algum webtoon? Aí, assim, sim, leio bastante, 15%. Então, pouca gente, mas tá, 13 mil votos. Alguém faz o cálculo aí de quanto é que é 15% de 30 mil votos, mas é em torno de umas, do quê? Umas 2 mil pessoas? Sim, já li, mas faz tempo. Esse é o que mais teve. Ou seja, já teve, alguém já leu, ou seja, a maioria das pessoas, quase metade, já leu o webtoon em algum momento. Aí 22% nunca li, 20% o que diabos é isso? Então tem uma galera que já sabe o que que é, mas nunca leu, e tem uma galera que não tem a menor ideia do que isso é. Só que assim, ó, entre o que eu sim já li faz tempo e sim leio bastante, é mais de 50%, certo? De 13 mil votantes, ou seja, a gente tá falando mais de... A gente tá falando quase 7 mil pessoas, né? Juntando aqui os dois. 7 mil pessoas que leem o webtoon, algumas com frequência, outras lá de vez em quando, e já é bem mais que a tiragem da maioria dos quadrinhos que estão sendo lançados pelas editoras. Veja, eu não estou dizendo que a solução é o webtoon. O que eu estou dizendo é que, repito, a palavra para isso que eu estou falando é ideologia. O colecionismo virou uma ideologia do mercado de quadrinhos e que, como toda ideologia, não é um negócio que você abraça voluntariamente, assim, no sentido consciente. É um negócio que te abraça. Você está sempre falando e pensando naqueles termos e você não consegue sair daquilo. Aquilo é uma espécie de prisão cognitiva e também uma prisão estética, porque você só consegue perceber, sentir as coisas dentro desse parâmetro. O colecionismo não é a solução para um mercado que está tendo problemas justamente porque ele abraçou integralmente o colecionismo. E para deixar bem claro, o problema não é que existam colecionadores, não sou contra a existência de colecionadores, não sou contra a existência de canais de YouTube de colecionador, o problema é quando isso é hegemônico, quando basicamente 99,9% do papo é um papo para colecionador, de colecionador para colecionador, e com as editoras só pensando a partir dos termos de colecionismo. Hoje as editoras pensarem apenas em termos de colecionismo, em parte não dá nem para culpar elas, cara. Porque essa espiral foi indo de tal maneira que editoras mais recentes, editoras que estão no mercado há 5, 10 anos, elas já entraram num paradigma que não dá mais para reverter. Então, assim, não dá para brigar com, já que eu falei nome aqui, não é brigar com Pipoca Nanquim, nem brigar com Comic Zone, nem brigar com Figura, nem brigar com, sei lá, quem aí, a Brasa, ou brigar com a Mitos, ou brigar com a Devir, ou brigar com a Panini, não, com a JBC, não, o lance não é brigar com as editoras, porque em grande dose, essa espiral foi acionada, esse botão de emergência, eu já falei, eu acho que o momento simbólico foi quando, quando aqueles formatinhos da Abril viraram edições prêmio, edições de luxo do super-herói, aquele botão de emergência para um mercado que estava mostrando problemas foi apertado, o botão de emergência do colecionismo foi apertado, e a gente entrou numa espiral que agora não dá para sair mais, né? Só que eu repito, o fato de isso ter se tornado um problema, a solução não é enfiar a cabeça num buraco e fingir que não tá vendo. Isso é uma espiral da morte, isso tá matando o mercado, tá matando o mercado. Fim, digam o que vocês quiserem, isso tá matando, não é a solução. Claro que não é só isso que está matando o mercado, né? Já falamos aqui, as pessoas estão lendo menos, hoje se percebe que a internet ocupa um espaço maior da vida das pessoas, então a leitura tem que competir com 500 outras coisas, não é? Mas o colecionismo, que foi uma espécie de resposta para fazer com que esse mercado tivesse uma sobrevida, esse mesmo colecionismo, ele tem perna curta. Esse é o ponto que eu quero chegar. Ele tem perna curta. E aí parece que, assim, para mim, o sintoma maior da dificuldade de perceber o óbvio é quando o pessoal se impressiona com a tiragem dos quadrinhos. Coisa que, repito, qualquer um que está estudando e falando desse mercado há algum tempo já está apontando isso. Eu tenho vídeo aqui no canal de 3, 4 anos já tendo apontado isso. E a questão é simples, agora pensando a mídia quadrinhos, se a gente não souber se adaptar para o mundo da internet, se a gente não conseguir fazer com que os quadrinhos se infiltrem em outros espaços que não sejam simplesmente um action figure de luxo na coleção, porque os quadrinhos muitas vezes para o colecionador viram um action figure de luxo, só uma edição bonita ali que ele nunca vai conseguir ter tempo de ler. Se a gente quer que os quadrinhos se infiltrem e como mídia sobrevivam, encontrem novos públicos e novos leitores, cara, a gente vai ter que apostar em outros tipos de estratégia, inclusive de comunicação, porque, vamos lá, como eu disse para vocês, as editoras, em grande parte, não conseguem mais voltar atrás nessa espiral que foi, essa espiral da morte do colecionismo. Elas não conseguem mais voltar atrás, porque num momento pareceu ser a única saída. Eu acho que lá nos anos 2000, a editora Abril, que tinha grana, se tivesse feito pesquisa de mercado e tal, talvez tivesse sentido uma outra possibilidade, uma outra alternativa, mas não o fez, e aí produziu isso. Só que assim, a gente tem sinais de que existem alternativas, né? Eu falei dos Webtoon aqui, que eu mostrei os números, tem a First Second lá nos Estados Unidos e outras editoras que estão apostando muito em quadrinhos para criança e adolescente, estão se dando bem. Você tem também, eu ia falar de uma outra, qual era a outra iniciativa que eu ia apontar aqui, que também era significativa? Não vou lembrar agora. Qual é que era? Pô, eu ia falar de uma terceira. First Second, Bom, enfim.
Você tem iniciativas que estão tentando levar quadrinhos e atrair, produzir leitores de quadrinhos em outros espaços, né? Inclusive de barateamento, era isso que eu ia falar, de barateamento de edições. Por exemplo, saiu um dado, acho que foi, se não me engano, nas livrarias dos Estados Unidos, de uma rede de livrarias dos Estados Unidos, e essas edições de bolso da DC Comics, que também estão saindo no Brasil pela Panini, estão vendendo super bem lá porque são baratas, são bem mais baratas e as pessoas têm mais acesso, estão ficando mais fácil de chegar. Então também, né, um quadrinho barato facilita a vida. Já falei aqui que não é só preço, existe uma questão cultural, existe hoje o que eu falo da oferta infinita, sempre tem muito entretenimento disponível, o quadrinho ocupa um espaço mínimo nisso tudo. Mas o que eu estou tentando aqui sintetizar é que o colecionismo, que foi o botão de emergência dos anos 2000, ele sempre teve perna curta e ele caminha para a sua aniquilação. É isso que eu falo, é uma espiral da morte. Ele não tem capacidade de ampliar público, ele sempre vai diminuir o público, ele sempre vai fazer com que esse público se feche, se feche, se feche, se feche, até tornar a operação inviável. Então, o pessoal às vezes fala porque da bolha dos quadrinhos. Bolha é um termo ruim mesmo, não é uma bolha, tá mais uma bexiga que tá murchando. Não é uma bolha que vai explodir, porque a bolha seria uma lógica especulativa, não tem lógica especulativa aí. O que está acontecendo é um balão que está murchando. E se as editoras, em grande parte, principalmente as editoras mais novas, não conseguem voltar atrás disso, de tal maneira que hoje, para renovar público de quadrinhos, foi um desafio homérico, ou seja, é muito difícil, então, no final das contas, sobrou colecionador para quem você ainda pode vender quadrinho. Se as editoras têm ainda esse bloqueio, os canais, os comunicadores, agora vem a treta real do que eu vou falar. Vocês, divulgadores de quadrinhos, por que vocês não, assim, tudo bem falar pro colecionador, mas por que vocês também não tentam falar para outras pessoas, cara? E tem alguns que tentam, não estou dizendo que ninguém tenta. Mas sabe, eu lembro que quando eu criei o Caneta Sargento, eu criei já tinha esse fator de angústia. Todo mundo falando pro colecionador, não pode faltar na sua coleção, aquele jargão, até não poder mais, não sei o quê. E eu ficava, aquilo me dava uma aflição, meu Deus do céu, cara. E o leitor de quadrinhos, que não precisa ser uma porra de um colecionador. E a discussão sobre cultura de quadrinhos, que não é simplesmente a aquisição de um objeto de luxo para você botar na sua estante. Se as editoras, em parte, não conseguem voltar atrás, nós, enquanto comunicadores, divulgadores sobre quadrinhos, a gente pode. A gente não precisa ficar também alimentando e retroalimentando esse colecionismo que não é porta de saída, cara. Sabe um negócio? Olha só, o Rodrigo da Editora Figura me autorizou, eu fiquei pensando se falava, não falava, vou falar. Eu fiz o vídeo do Little Nemo aqui no canal, tá? O vídeo agora que saiu em março, logo depois do carnaval. Em termos de view, é um vídeo que foi fraco no canal, ele tá com 51, 52 mil visualizações, para um vídeo de quase um mês, isso é fraco pro canal, mas não é ruim, né? Porra, 50 mil visualizações. E é um quadrinho do início do século XX, pá. O Rodrigo me falou que a edição, teve ali o cupom de desconto e tal, só que mesmo com desconto é uns 300 pila, né? Mais 300 pila você levar os dois Little Nemo, que é lindo e tal, mas, porra, é caro, né? Não teria como ser, porque são uns gibi grandão, né? Antigamente era assim, impresso em formato tabloide, não teria como tu fazer com... Não chega a ser uma edição fresca, no final das contas, não tem frescura ali, porque não teria como fazer aquela edição. Little Nemo é um daqueles casos que não tem como ser barato, tá ligado? Eu acho que até a Editora Figura fez o mais barato que dava. Então, assim, você tem ali dois álbuns grandes, os dois juntos dá mais de 300 pila, mesmo com os descontos e tal, e o Rodrigo me falou que só o pacote com os dois juntos, a partir do meu vídeo, vendeu mais de 200 exemplares. O que é muito, parece pouco 200, mas, pô, 200 um troço de 300 pila, em menos de um mês. E, cara, com certeza essa galera que levou esses Little Nemo, mesmo sendo caro, né? Porque a gente não vive no relativo. O material em si não é caro dentro das condições dele, mas a gente não vive no relativo, então é caro. Mesmo sendo um material caro, a galera os colecionadores naquela altura, todos já tinham comprado, cara. Quase todo mundo já tinha comprado, quem é colecionador. Porque esse Little Nemo já saiu faz um tempinho. Até mesmo o próprio Pipoca aqui já tinha feito, acho que, público para a Editora Figura, falando também. Então, assim, vários outros canais já tinham comentado, então acho que a galera que era colecionadora já tinha comprado, e era isso. Ou seja, esses 200 compradores novos aí que vieram, é uma galera que tá conhecendo quadrinhos agora, ou conhece alguma coisa de quadrinhos agora. Então, assim, 200 pessoas que estão lendo agora um Little Nemo pela primeira vez, estão fazendo isso não porque se tornaram colecionadores de quadrinhos, mas porque finalmente se interessaram pela história, por ler alguma coisa que pode ser enriquecedoras para elas. E que depois de lido, vão botar na estante, às vezes passam adiante, dão de presente, dão para uma biblioteca pública, sei lá. Sabe, um apelo real que eu faço é que, primeiro, assim, né, os colecionadores em geral, principalmente aqueles que trabalham com divulgação de quadrinhos, o primeiro apelo real, assim, cai na real, saca? Cai na real. Há tempo está sendo falado esse lance, o quanto que desse nichamento exponencial do mercado de quadrinhos, do colecionismo como uma alternativa não parece se tornar viável a longo prazo, do quanto que as tiragens estão baixas e a tendência delas ficarem cada vez menores, etc. Sabe, um monte de coisa está sendo falada. Então, a primeira coisa
coisa é, pô, chega de surpresa sobre isso, há anos está sendo discutido isso. Como é que alguém ainda se surpreende? Minha surpresa é alguém ainda se surpreender. É porque, eu repito, o colecionismo virou a ideologia do leitor de quadrinhos. O cara não pensa mais, a sua constituição enquanto sujeito, a sua forma subjetivante, ela se dá a partir da ideia do colecionador. Então, parece que às vezes o óbvio não cai a ficha. É preciso um editor, preciso de um cara, de um editor de quadrinhos falar isso para o pessoal pelo menos ter uma noção. Então, o primeiro ponto é esse, o segundo ponto é por que a gente não poderia, um convite, tá? É uma provocação, sei que às vezes pode soar meio agressiva, mas a provocação, assim, franca, honesta, é por que não buscar falar de quadrinhos, apresentar quadrinhos para as outras pessoas de um jeito que não seja sempre da perspectiva de um colecionador, sempre apelando para um colecionismo. Por que não ir numa outra direção? Você que é colecionador, você não gosta de quadrinhos? Pois bem, se a gente não se comunicar de outra forma, não vai ter mais quadrinho, porra! Ou a gente se comunica de outra forma, de modo, inclusive, a possibilitar as editoras agirem de outra forma, ou se não, fudeu. E olha que a gente, como canal e divulgando cadê na internet, a gente faz muito pouco, mas é de grão em grão que alguma mudança pode se dar. Aqui, isso aconteceu comigo quando tu fez o vídeo do Música Popular em Quadrinhos. Comprei o livro e gostei bastante. Sim, que eu fiz pra Editora Brasa, né? Galera tá no VHS ainda. Pois é, cara. Eu fiquei estarrecido com as pessoas estarrecidas. Assim, foi o que me pegou. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.